Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aqui. E hoje o tema aqui é: dízimo não é um mandamento para cristão. Você que diz que serve aí a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o seu Senhor, né? Como os evangélicos sempre falam, e está dando dízimo e acha que o dízimo é um mandamento obrigatório para você que é cristão, e acha que o dízimo e oferta, você dando o dízimo e oferta, é bênção que você vai receber na sua vida, porque você está cumprindo o mandamento. Você está enganado. Você está enganado. Dízimo não é um mandamento para cristão. Eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Você ficou curioso de saber, né, por que eu estou dizendo isto? Fica nesse vídeo até o final. Se gostar, se entender, dê o seu joinha, se inscreva, convide mais pessoas para visitar o canal do irmão André, canal MDCG André Palhares. Muito obrigado por você estar comigo. Então, vamos dar prosseguimento nesse estudo aqui, né? Obrigado a todos vocês que têm se inscrito. Eu não sei muitas vezes quem é, porque eu peço sempre, vai no último vídeo postado e diz: eu sou fulano de tal, ou fulana de tal, do local tal, sou novo aqui, acabei de me inscrever. E eu vou estar aí agradecendo em seu nome. Mas se vocês não estão fazendo isso, eu não sei quem é que está se inscrevendo. Mesmo assim, eu agradeço a todos vocês, agradeço a vocês que estão aí sempre comigo aí, né? Muito obrigado. A participação de vocês é muito importante, não só para aprender a verdade, mas também é muito importante para mim, pessoalmente, irmão André Palhares. Vamos lá. Paulo de Tarso falando aos hebreus. Hebreus era um povo judeu, né? E que servia lá ao judaísmo da época dos fariseus, né? E Paulo de Tarso, né, era o apóstolo escolhido pelo Cristo glorificado para falar aos gentios, mas ele também falava para os judeus. Então ele virou para os hebreus e disse: ora, aquele de quem se diz essas coisas pertence a uma outra tribo. Porque as pessoas dão dízimo e oferta dizendo que há um mandamento de Deus, mas serve o Cristo glorificado, ou serve o Jesus Cristo, como os evangélicos, né? E está havendo um problema aí. Está havendo um problema sério aí. Se Jesus, como diz os evangelhos, nós da graça falamos Cristo glorificado. Os evangelhos falam Jesus Cristo, né? Se Jesus, vamos botar assim, é o seu Senhor, e você acha que o mandamento de dízimo é para você, você está embaraçado. Então eu vim aqui para desembaraçar. A graça de Deus veio para desembaraçar. Eu, irmão André, veio para desembaraçar. Que tem uma coisa errada aí. Porque Paulo está falando aqui, aquele que se diz essas coisas a respeito do dízimo pertence a uma outra tribo, da qual ninguém jamais havia participado no serviço do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo a qual Moisés nada fala quanto a sacerdotes. Então Paulo está dizendo aqui que Jesus vem de Judá. Paulo está dizendo aqui que Moisés nunca disse que viria sacerdócio ou sacerdote da tribo de Judá. Moisés disse que a única tribo que iria fazer serviço no altar, participar de serviço no altar, seria da tribo de Levi. A tribo de Judá, a qual veio Jesus, jamais participaria de serviço no altar. Está entendendo? Você está começando a entender. O que significa serviço no altar?
era manter a chama acesa, né? Tinha um local igual uma churrasqueira, hoje chamando churrasqueira, né? Havia um local assim, que tinha que manter ali o fogo aceso. Havia também o candelabro de 7 braços, chamado de menorá, né? E havia também o serviço de sacrifício de animais para remissão de pecados. Então havia vários serviços ali na tenda e depois no templo, quando o templo foi construído. E só quem poderia fazer esses trabalhos, tanto na tenda quanto no templo, só quem poderia fazer esses trabalhos eram membros da tribo de Levi. Da tribo de Judá, a qual veio Jesus, não poderia entrar no templo para fazer esses trabalhos, esse serviço. Só quem poderia trabalhar nesse sentido era o pessoal da família de Arão, de Moisés, de Arão e de seus filhos, e depois veio descendentes e descendentes que viraram sumos sacerdotes, enfim, e os levitas, que eram o povo também da mesma tribo, que eram os diaristas do templo. E vários outros serviços que tinha. Tinha o serviço social, de ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros, né? Tinha vários serviços. E só quem poderia fazer serviço era descendentes da tribo de Levi. Êxodo 28:1 diz: farás aproximarem-se de ti, Deus, Yahweh, Criador, falando a Moisés, farás aproximarem-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão e seu irmão. Arão e Moisés. E seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para servirem como sacerdotes. Então Deus aqui escolhe a tribo a qual ele quer que sejam sacerdotes e a tribo a qual ele quer que sejam levitas para trabalhar no templo. Ele escolheu a tribo de Levi. A palavra levita já vem de Levi, da tribo de Levi. Então Jesus pode cobrar dízimo? Não pode. Jesus nunca cobrou dízimo de ninguém. Jesus nunca obrigou a ninguém a cobrar dízimo. Jesus não poderia cobrar dízimo de ninguém. Se ele fizesse isso, ele ia ser um transgressor. Jesus nunca recebeu dízimo de ninguém. Se ele recebesse, seria um transgressor. E a Bíblia diz que ele não tem pecado, quer dizer, não tem transgressão. Pecado significa transgressão, porque o pecado é a transgressão da lei. Jesus não transgrediu a lei, por isso que diz que ele não é pecador. Se ele recebesse dízimo, ele seria um transgressor. Se ele ordenasse qualquer um a pagar dízimo, seria um transgressor. Aí vem aí o povo que defende o dízimo e diz, não, Jesus ordenou lá em Mateus, onde fala do cominho, do entro, né? Faça essas coisas, mas aquelas também. Não quer dizer, Jesus não estava mandando ninguém, e nem ordenando nenhum sacerdote a pagar dízimo, porque esse mandamento já existia muito antes de Jesus. Jesus só disse, façam o trabalho que tem que ser, cumpram o mandamento que tem que ser, e dentre esses mandamentos, né, o dízimo do cominho, tal. Não é dinheiro igual hoje. Mas também pratique esses rituais. Isso era um ritual. Era um ritual, mandato de Deus, um ritual para ajudar os sacerdotes, né? O sumo sacerdote, que era Arão, o primeiro,
os sacerdotes, que eram os seus filhos, e os levitas, que eram da sua família, que eram diaristas do templo. Era para ajudar a alimentar eles, porque eles não tinham terra. Então eles tinham que ser alimentados pelos outros povos de outras tribos, dos seus parentes. Né? Tinha a tribo de Judá, né? e tribo de Dan, tribo de Assé, tem várias tribos. Né? E essas outras tribos juntavam o seu dízimo e levava para o depósito do templo, ou celeiro, quando era a tenda. Depois que foi construído o templo, eles levavam para o depósito do templo. Ali, né, os sacerdotes tiravam ali os seus alimentos, tiravam dali também a paga do salário dos diaristas, que eram os levitas, tirava dali também, né, alimentos, não é dinheiro, alimentos para fazer caridade, obras de caridade, obra social, ajudava as viúvas que perdiam seus maridos em batalhas, ajudava os órfãos, que muitas vezes perdia pai e mãe, ajudava estrangeiros que viviam no meio deles, mas não poderia ter terra no meio deles. Eles estavam dali, as outras tribos que davam. Entende? Então, era uma ordenança para eles. E aqui, Arão foi o sumo sacerdote, e seus filhos são os sacerdotes. E somente eles poderiam cobrar dízimo do povo. Jesus jamais poderia cobrar dízimo do povo. Então, lá em Mateus, eu não vou entrar nesse tema, mas só estou tocando ele, porque muitos que gostam de fundamentalizar o dízimo, né, você está errado. Lá Jesus está mandando os fariseus, não está mandando nada. Ele só está falando para eles ser mais humilde. Ser humilde e cumprir o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Porque eles só estavam de olho no dinheiro, né? Porque eles fizeram um camelô na porta do templo e estava recebendo dinheiro ali. E o dízimo não era dinheiro, o dízimo era alimento. E estava esquecendo o amor ao próximo. E muitas pessoas pobres, eles não ajudavam. E o mandamento dizia que era para ajudar os necessitados. Então, Jesus está falando, façam essas obrigações da lei, que é ordenada, cumpram elas. Deus diz do cominho, do hortelã, mas não esqueça das outras coisas também, que é o amor ao próximo. Isso que Jesus estava falando, reduzindo aqui as minhas palavras, que eu não vou entrar nesse versículo, só estou querendo dizer para vocês que não pode usar esse versículo dizendo que Jesus mandou eles pagar dízimo, ordenou. Jesus não ordenou nada. Jesus da tribo de Judá não poderia ordenar a ninguém pagar dízimo, não poderia cobrar a ninguém dízimo, não poderia receber, amém? Dízimo de ninguém. Se ele fizesse isso, seria um transgressor. E Paulo diz aqui aos hebreus ainda, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, os que dentre os filhos de Levi que recebem o sacerdócio, preste atenção, tem o mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, aí que todos esses tenha descendido de Abraão. Tem muitas pessoas ali que eram de Abraão e que não eram filhos de Jacó. Mesmo assim, eles teriam que cumprir esse mandamento de dar os seus dízimos. E a palavra está dizendo aqui que, dentre os filhos de Levi que receberam sacerdotes, dentre os filhos de Levi, somente a tribo de Levi recebeu, né, a ordem de Deus de serem sacerdotes, somente a tribo de Levi. Amém? Jesus veio da tribo de Judá,
Hebreus 7,13 diz: aquele a quem diz essas coisas pertence a uma outra tribo, né? A qual ninguém jamais havia participado do serviço no altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor, falando do Cristo glorificado, ou Jesus Cristo, descende de Judá, tribo a qual Moisés nada fala contra sacerdotes. Não poderia existir e ter sacerdotes de outras tribos, muito menos de Judá, onde veio Jesus. E dentre os filhos de Levi, que recebe o sacerdócio, tem o mandamento de recolher. Ele tem a ordenança, segundo a lei, de acordo com a lei, ou segundo a lei, né, em várias versões, de receber o dízimo, ou colher o dízimo do povo, de seus irmãos, quer dizer, de outras tribos. Amém? Então, dízimo e oferta não é um mandamento para cristão, porque essa foi uma ordenança para os judeus. O seu pastor jamais pode cobrar dízimo de você, jamais pode mandar você pagar dízimo, porque ele não é de tribo nenhuma. Muito menos de Levi. Né? Porque nós aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, seja lá onde for, não somos judeus. Ah, mas tem judeu no Brasil. Tem judeu no Brasil. Mas também não é mais para dar dízimo, porque não existe mais templo. Não existe mais sacerdotes. Está entendendo? É um mandamento que já se foi. Um mandamento que já deixou de ser cumprido. E era somente para os judeus no ano 70, quando o templo foi destruído para os romanos. Amém? Então o seu pastor não tem nenhuma ordem, segundo a lei, de cobrar dízimo seu. Ele não tem nenhuma autoridade de te cobrar dízimo, de mandar você pagar dízimo, de te cobrar, de te mandar, e se usar artifícios de extorsão, botando medo em você. Se não dá dízimo, tá o gafanhoto, que a Bíblia diz que é gafanhoto, eles falam diabo, vai entrar na sua casa, vai fechar a porta de emprego, vai... Nada, isso tudo é mentira. Tudo mentira, povo de Deus. Acorde. Preste atenção no que a palavra ensina. Eu não vou vir aqui jamais para mentir para vocês. Eu vou vir aqui para contar a verdade. Assista-me quem quiser assistir. Goste-se de mim quem quiser gostar. Mas eu só vou vir aqui fazer esse vídeo aí para falar a verdade para você. Tá? E você que tem a mente abençoada, porque você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você é um povo inteligente, você raciocina, você pega uma caneta aí, ouça esse vídeo 1 ou 2 vezes, pega esses versículos, usei aqui poucos, né? Usei 3 versículos aqui só. Pega esses versículos e estude, tem muitos mais falando sobre isso, eu só falei 2, 3. 2 vezes Hebreus e 1 vez Êxodo. Mas tem muitos mais. Não vai no que o irmão 10 está dizendo. Estudem, que vocês vão ver a verdade. Vão ver a realidade. Dízimo e oferta não é uma ordenança, não é um mandamento para cristão. Muito menos para judeu. Nem para judeu é mais. Não é nem mais para judeu. Porque dízimo era para alimentar sacerdotes. Não tem mais templo, não tem mais sacerdote. E é um mandamento que foi revogado definitivamente. Ah, mas ainda vai ser construído o templo. Se for construído um templo, 2 templos, 3 templos, quantos templos quiser, entendeu? Não vai fazer parte do ensino bíblico. Vai ser um templo segundo a vontade de homens, não da vontade de Deus. Amém? Que Jesus mesmo falou para a mulher samaritana: haverá tempos que não me adorarão
nem no templo de Samaria, nem no templo de Jerusalém, mas em espírito e verdade. Espírito e verdade significa na fé da palavra dele, na fé, na graça dele, que é o evangelho dele, como igreja, como templo, porque nós somos a igreja, nós somos o templo. Não é uma instituição de parede de concreto, mas são pessoas. Pessoas reunidas formam ali a igreja, o templo, como se queira dizer. Somos nós. Em espírito e em verdade. Dentro da palavra da graça de Deus. Porque a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Então a graça tem que vir com a verdade. E esse é o meu compromisso aqui, trazer para vocês a verdade. Entendam que dízimo e oferta não é um mandamento para cristão, não é uma ordenança para cristão. Entendam que se você quer ajudar o seu ministério, de bom coração, posso até ajudar. Mas não existe nenhum mandamento te obrigando a ajudar. E o dízimo também, ele não diz que é para bênção para a sua vida. Não diz isso. Amém? Hoje em dia, quem está sendo abençoado são só os pastores, que estão comprando mansões, aviões, carros blindados, e o povo está trabalhando e nunca consegue atingir a riqueza que eles atingem, porque estão sendo enganados, estão sendo extorquidos, e ninguém mostra isso para você. Então eu venho aqui para mostrar. Doer quem doer. Vou continuar falando a verdade. Amém? E para você compreender melhor, ouça esse estudo 1, 2 vezes. Pegue esses versículos que eu passei para você. Estudem. Estudem. Não é o que eu estou dizendo, mas estude o que a palavra diz. Amém? Agradeço a participação de todos vocês. Agradeço a participação daquele que ficou até o final, mesmo não sendo meu seguidor, ou sendo de outras religiões, que ficou até o final. Te agradeço muito, meu irmão. Estude, abre sua mente. Não deixe de ser enganado. Amém? E vocês que já estão aí, né? Há muito tempo aí me seguindo, muito obrigado pela presença e participação de todos vocês. Dê o seu joinha, traga umas pessoas para se inscrever, ajude o canal do irmão André a chegar a 1000 inscritos. Essa é a minha meta. Amém? Semana que vem voltaremos assim, se Deus permitir. Obrigado.